Efésios 4, versículo 13. Está aqui no telão, dá para botar? Dá? Alguém pode ler para mim aí, para a gente... Alguém que está mais perto aqui? Obrigado, pastor. O apóstolo Paulo, ele está sendo bem, ousado. Ele diz até que todos chegamos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a maturidade e a medida da estatura da plenitude de Jesus. E é o que eu comecei a falar, queridos. A maturidade do Senhor é algo muito, poderoso, transformador. Enquanto a maturidade, ela não chega em nós, não há mudança, não há rompimento, a gente não consegue romper. E a unidade da fé, quando uma vez nós conhecemos a fé, a fé que gera essa maturidade, porque o livro de Efésios fala sobre como nós precisamos nos tornar homens, Quando fala homens, a Bíblia também está se referindo à mulher, homens maduros. Quando é que você fica maduro? Quando a maturidade de Deus chega na tua vida, que você sabe da tua responsabilidade. Para que Deus te chamou? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Lá em Nova Russas, pastor Renan, eu não costumo ser chamado para ministrar, porque infelizmente ainda esse estilo nosso hoje, para muitas pessoas ainda traz ainda medo, ou não sei, encontro com Deus, que negócio é esse, passar 3 dias? Então as pessoas não chamam muito pastor da igreja da Parede Preta para ministrar em outros ministérios. Não sei qual é o medo disso, ainda mais que o pastor não chega lá de gravata, aí o pastor bodybuild, então, meu irmão, para quem não sabe, aos meus quase 5.0, estou em uma preparação, é loucura, em uma preparação para, em abril, participar da competição do fisiculturismo. Mas pastor, o que te leva a isso? Porque eu tive sonho aos 20, 30, 40 e nunca despertou esse desejo. Hoje eu entendo por quê. Porque eu estou motivando uma geração de homens sedentos, que se a maturidade de Deus estão se acabando, comendo tudo que vem pela frente, litros e litros de refrigerantes, Nós temos aqui o seu Chaga, que é o empresário do ramo de frutas. Ele quase todos os meses, o seu Chaga tem o quê? 50 e quantos anos? 56, quase todos os meses de dinheiro, estou perdido, rapaz, dou um esporão nas pernas por todo canto. Pergunta a ele onde é que ele sente dor. Está ele, a esposa, a família todinha, cuidando da saúde. Isso não é vaidade, isso se chama cuidar do teu templo, teu corpo. Então, queridos, voltando aqui para o estudo, vocês oram por mim, tá, irmãos? Isso é apenas um propósito, mas o meu foco é Jesus, a minha responsabilidade com a igreja, a minha vida profissional, minha esposa no trabalho dela, tudo direitinho, uma coisa de cada vez, mas o meu foco é os céus. Então, o que eu entendo que fala no livro de Efésios, Paulo está dizendo que a gente precisa ser homens maduros, para que nós nos tornamos, porque a maturidade, quando ela chega em nossas vidas, ela ilumina uma série de características, E a maturidade é a chave do entendimento que nos leva a entender o real motivo para o qual nós somos chamados. O porquê nós estamos aqui. Às vezes você se pergunta, meu Deus, qual é o meu chamado? Eu quero que aconteça logo. Tudo tem um tempo determinado. Vocês imaginaram estar aqui? Um dia que estaria aqui, em uma nova visão. Nós nascemos em uma visão. Quando eu me converti em 2000, o pai do pastor Rean já era convertido. Nós trabalhamos junto como obreiro.
Nós trabalhamos, ele foi direto para pastor, eu ainda passei por uma escada, né? Porque o pastor Rivaldo, ele se converteu, pra você ter uma ideia, muitos aqui sabem, o pastor Rivaldo, ele aceitou Jesus bêbado na igreja. A minha esposa era obreira na época, eu estava no mundo ainda. Ele aceitou bêbado, nunca mais bebeu. Então quando a minha esposa falou isso para mim, eu disse: rapaz, não acredito não, como é que o cara aceita Jesus bêbado? Você não sabe nem o que está fazendo. Mas foi Jesus que entrou, já naquele dia ali, já levando, né, maturidade para ele. Ele fez entender: poxa, minha esposa está aqui, vinha lá de Maria Paula, pegava 2 anos para... Eu quero esse negócio. Quero esse negócio aí que faz a pessoa mudar, né? Então nós caminhamos junto com o obreiro. Ele foi pastor primeiro do que eu, depois fui consagrado pastor. Fizemos um programa de rádio junto. Eu tinha muita vergonha, hoje eu falo demais. Tinha muita vergonha de falar na rádio. Eu disse: comece primeiro, depois eu vou. Eu gaguejava muito. O ministério tinha uma rádio na época. Então foram muitos momentos que a gente desfrutamos, fora o momento de comunhão. Então, quando eu recebi o chamado para estar aqui, eu fiz questão de chamar meus irmãos. Poderia vir eu e a pastora Neuza, mas não, eu quero levar, como é a conferência de homens, eu quero levar eles, para eles verem que o pastor deles tem uma história. Eu não caí de paraquedas, né? A gente vem, como o pastor Rean aqui também está. Eu conheci ele criança. O pastor Rean, o pastor Renan era maior. Era uma benção esses 2 meninos na salinha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? Tinha dia que dá vontade de dar assim uns cocorotes, mas não podia. Já pensou? Hoje está aí já 2 filhos, né? Um casal de filhos. Gente, eu falo isso para descontrair um pouco, mas muito feliz em ver o homem de Deus que o pastor Renan se tornou, as sementes que os pais deles plantaram. A pastora Célia está lá no Rio de Janeiro, muito feliz também pelo que Deus está fazendo na vida dela. Muita saudade dela, a gente sempre se fala. E a maturidade, quando chega em nossas vidas, não tem como você continuar a mesma pessoa. É uma mudança radical, mudança de caráter. A primeira maturidade, ela é definida como um ser semelhante a Cristo. Quando eu tenho a maturidade do Senhor, eu tenho que me parecer com Ele, em todas as áreas, no falar, no agir. As palavras elas têm que ser carregadas, né, do poder de Deus, no amor, no carisma. Sabe aquelas pessoas que falam com você e você sente que aquela palavra, ela tem uma força. Vou te dar um exemplo, né? Alguém liga para o Bruno e diz: rapaz, olha, o teu currículo foi aprovado. Ele mandou um áudio para você. Você vai ficar, mesmo você sabendo que você foi contratado, você vai ficar um bom tempo ouvindo aquele áudio. Meu Deus, que áudio poderoso! Esse áudio trouxe uma resposta de Deus. E é isso. A maturidade do Senhor em nossas vidas nos faz parecer com o Senhor em atitudes. Isso é tão forte, queridos. A maturidade também nos traz habilidade, conhecimento, confiança, carisma, experiência, todos em seu devido lugar. A maturidade, ela nos faz romper e ir em lugares que você nunca pensou em ir. O nome do ministério que eu caminho hoje é Igreja Apostólica Reconstruir em Cristo. Vai fazer 15 anos que eu estou nesse ministério. Em 2010 eu fugi do meu chamado, vim embora do Rio de Janeiro, né? A gente tinha passado por 2 ministérios, bastante surrado, frustrado, decepcionado. Eu falei assim: vamos morar no Ceará, a gente vai embora. Quando chegar lá é o seguinte: a gente vai ser membro de uma igreja, assim, vamos sentar na última cadeira. Quando acabar o culto, antes do pastor der a bênção apostólica, nós dobra a primeira esquina, sem que ninguém veja a gente, nem a poeira vão ver. Qual a igreja que a gente foi? Visão. A igrejinha com 3, 4 pessoas sentadas. Eu digo: agora é que tá bom, quando acabar o culto dá tempo a gente sair voado. A minha esposa, como fala mais do que eu, no 3º, 4º culto soltou: não, a gente era pastor lá. Aí pronto, o pastor colou em mim que nem um carrapato. Antes de acabar: ei pastor, não sai agora não, pastor Eduardo. Eu disse: não sou mais pastor não. Porque quando você quer fugir, meu irmão, de algo, você quer trocar até de nome, né? Só que o Senhor me pegou. Aos 6 meses que eu estava na Igreja Apostólica Reconstruir Cristo, eu já estava ministrando célula. Eu iniciei uma célula no interior chamada Cacima Nova, que até hoje nós temos essa célula,
vai fazer 15 anos. É um casal de senhor já de idade. Eles têm, chegando a 80 anos. Eles não têm mais como vir à igreja, mas a igreja vai até eles. E essa célula, ela marcou minha vida. E eu lembro que no ano de 2012, eu auxiliava o pastor, e eu tive que fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, fazer um trabalho para um diretor da empresa que eu trabalhava. Ele me enganou. Ele disse: Eduardo, é umas 2 semanas, já computou passar de volta. E eu confiante, né? Ele me enganou. Fiquei 2 meses, 8 semanas e 3 dias. Quase fico louco, doido de... Nunca senti tanta saudade da minha família como eu senti nessa época. Eu lembro que quando eu adentrei no avião, pegar o voo para voltar, embora, era a empresa Azul, acho que essa empresa não existe mais. Outra empresa comprou, não sei. Eu sei que eu assentei do lado da janela, comecei a olhar para a asa do avião, e o meu pastor Geraldo, anterior, ele tinha me falado: Eduardo, eu tenho que voltar para Fortaleza, eu sou de Fortaleza, e só tem você para ficar aqui. Eu falei assim: eu não, Deus me, não quero mais não. Eu lhe ajudo, faça um culto como você quiser. Agora, ser pastor, não quero mais. Não quero ser mais. Por uma experiência negativa que eu tive, né? Frustração com liderança, enfim. E então eu disse: não, vamos orar. Quando eu chegar do Rio, eu dou a resposta. Então, quando eu entrei naquele avião, que eu olhei para as do avião, eu vi aquelas placas de parafuso tudo enferrujada. Me lembrei de Jonas. O Espírito Santo veio muito forte no meu coração, porque eu sempre fui muito sensível à presença do Senhor. E o Espírito Santo falou assim: todo homem que foge do meu chamado enferruja, se acaba e morre sem propósito. Eu ouvi claramente o chamado de Deus na minha vida. E quando você tem a maturidade de Deus, você não corre, você não vai confrontar a Deus, você não vai perguntar o porquê de algumas situações. Simplesmente eu pensei: quando eu chegar no aeroporto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar para o pastor e vou dizer assim: eu quero, eu aceito esse chamado, eu assumo. E assim eu fiz. Cheguei no aeroporto, Fortaleza, liguei para o pastor Geraldo. Disse: pastor Geraldo, pode marcar eu nem conhecia a minha liderança ainda, liderança do ministério. Pode marcar com o pastor Pedro, que eu estou disposto, eu assumo. Esse homem gritava no celular, ele doido para ir embora para Fortaleza. Tinha gastado tudo que ele tinha vendido a casa dele, tinha torrado o dinheiro do carro. Porque para gemer na obra do Senhor não é para qualquer um. Mas a maturidade de Deus te faz suportar, te faz romper, te faz avançar. Então, no ano de 2012, eu assumi a reconstruir com 3 vidas. Até hoje nós temos uma diaconisa conosco. Hoje nós temos muitas vidas, muitas lutas, muitos embates, muitas frustrações. Mas a maturidade de Deus em nós nos faz romper, nos faz vencer a cada passo, a cada batalha. Eu louvo a Deus por ter uma esposa que é guerreira. Às vezes eu fico impactado com o amor que a minha esposa tem pela obra. Até hoje eu não conheço uma pessoa que faz 3 devocional por dia. Até hoje eu não conheço. Para mim, fazer um devocional por dia é uma luta, madrugada ou antes de eu dormir, devido à correria que eu tenho. A minha esposa faz 3 vezes, e ela é professora, faz faculdade online, né? Cuida das mulheres. Eu não sei como é que ela consegue. Ela não abre mão, ela não negocia. A gente vai para um lugar: não, peraí pastor, vou fazer meu devocional. É rapidinho, é 15, 20 minutos, mas ela não abre mão. Lá no nosso quarto, porcelanato é bege, tem a marca lá, está roxo, do joelho dela, onde ela coloca no mesmo. Às vezes eu procuro, ela está caçando alugar a marca para colocar os joelhos dela. Como que Deus não vai abençoar, meu irmão? Que quando nós atingimos a maturidade espiritual do Senhor, nós entendemos que a comunhão, ela tem que ser constante, não só aqui, aonde você está, por comunhão com o Senhor, em oração, para que o Senhor ministre o teu coração de forma poderosa. Então, à medida que nós atingimos, né, a maturidade, também nós conhecemos a plenitude de Cristo. E quando nós recebemos a plenitude do Senhor, aí sim nós entendemos, é possível entender a luz da plenitude de Cristo em nós.
Porque todas as promessas, elas começam a se conectar na nossa mente. Olha, eu tenho direito dessa promessa que o Senhor tem para mim. Eu sou filho de Deus, então se eu sou filho de Deus, eu tenho o direito eu vou lutar para mim ter o melhor. Eu não vou ter que estar mendigando. Porque quando nós temos o entendimento da maturidade do Senhor em nossas vidas, tem pessoas que dizem assim: não, mas eu não vou ocupar Deus com isso, Deus está tão ocupado. Já se deparou com pessoas assim? Eu não vou pedir não, porque Ele sabe. Mas mesmo assim o Senhor quer que a gente confesse qual é o nosso desejo, para que a gente possa lutar. Então quando nós temos, em nossas mentes maturidade, nós conhecemos a plenitude, que Ele vem sobre a nossa mente de uma forma tremenda, e é transferida para a nossa mente esse entendimento espiritual, para que nós possamos entender qual é o motivo do nosso chamado. Porque Deus, Ele é a nossa plenitude. Ele é a nossa plenitude. Jesus é a coisa melhor que já aconteceu na minha vida. Não sei para você. Eu sempre falo para minha esposa: eu amo Jesus em primeiro lugar, amo você em segundo lugar, minhas filhas em terceiro. Porque Ele me amou primeiro. Eu disse: antes de eu te conhecer, há 32 anos atrás, 30 você me suporta, mas Jesus me amou primeiro. Porque antes, lá atrás, lá no ventre da minha mãe, mesmo por ter passado por tantas lutas, a minha fase de criança foi muito difícil. Eu passei fome, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, eu fui guia de cego. Sabe o que é ser guia de cego? Puxaram um cego, conduzi ele pela rua, ele fazia rifa, e eu conduzia ele. Quando ele bebia, ele chutava minhas pernas. Você está me jogando no buraco? Aí eu jogava ele de propósito dentro dos buracos. Tive uma infância muito sofrida. Hoje eu valorizo, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, pela minha vida profissional. Hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar a obra sem precisar mais sujar minhas mãos. Só chegar lá e dar ordem, liderar, porque também foram 30 anos, né? Então chegou o tempo também de o pastor desfrutar da bênção. E eu sempre lembro, um pé lá atrás, da onde o Senhor me tirou. Diga para o seu irmão que está do seu lado: quando a plenitude do Senhor chega em nós, muda tudo. Queridos, eu não vou me estender muito, mas eu amo o livro de Efésios. Posso fechar meus olhos aqui e pregar uma noite e um dia nesse versículo, falar do que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. O livro de Efésios contém uma oportunidade, uma mensagem, tremenda, onde fala de unidade para os cristãos, vamos dizer, os discípulos de hoje, nessa nova visão, nós usamos muito essa fala, discípulo, porque discípulo não é aqueles que seguem a multidão, discípulo é aquele que segue Jesus. Nosso maior foco hoje não tem que formar membros, nosso maior foco hoje tem que formar discípulo, porque discípulo forma outro discípulo, discípulo forma discípulos. Você vê que quantas pessoas seguiam Jesus na multidão? A Bíblia vai dizer que mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas seguiam. Mas foi 12 discípulos que Jesus escolheu para discipular, para dizer para eles: vocês estão dispostos? Você está vendo aí o milagre acontecer? Interessante que falar de Jesus, falar de um homem simples, ele sabia de tudo, mas ficava calado. Tinha toda a sabedoria, mas ele só liberava no momento correto. Mas ele escolheu 12 discípulos para ministrar, para discipular durante 3 anos. Então quero dizer para você que está aqui hoje, você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Você que faz parte desse ministério Alcançando Vidas, nome poderoso. Você está tendo a oportunidade de
E é um privilégio ser discípulo desse ministério, cumprir com it. Deus não te chamou para estar só sentado nessa cadeira. Esse tempo sentado aí é só apenas enquanto você recebe uma instrução. Você precisa gritar lá fora, porque há vidas. Porque eu sei que aqui em Herutaba não é diferente de Nova Russas. Nova Russa tem vidas que clamam por socorro. Você tem uma ideia, nos nossos movimentos de encontro, nós fazemos um investimento alto para levar vidas. Nós temos um jovem agora que a gente levamos recente no último encontro de homens, né? Que é o Lucas. Fica de pé aí, Lucas. Obrigado, Lucas. O Lucas é um rapaz que tem nos ensinado muito, porque quando o Marcos chegou até ele, o Marcos é o discipulador dele, é o líder dele, chegou até ele, o Deus levou o Lucas até a célula, né? O Lucas chegou muito debilitado do ministério, perdido nas drogas. O inimigo destruiu a família dele. Ele tem uma filha que é linda. E outro dia, desde que ele passou do meu encontro, ele nunca mais deixou de participar dos cultos, né? FDR, que é o nosso discipulado, que a gente tem toda quarta, e domingo, e célula. Não falta, né? Então imagine o que Deus tem guardado para esse jovem. Por enquanto Deus está trabalhando, está, né? O Espírito Santo está sendo discipulado, preparado para quando Deus trazer tudo de volta, ele está pronto para cuidar. É isso que é a maturidade espiritual do Senhor em nossas vidas. Então a maturidade, quando chega até nós, ela gera em nós, sabe, algo tão poderoso. Primeira coisa, nós entendemos que dentro da igreja a maturidade ela traz unidade. Eu cheguei ali, rapaz, mas veio um monte de discípulos nos receber, né? Tudo de azul. O que é isso? Unidade. Porque a unidade não vai só um na frente, né, Bruno? Vai todo mundo quer estar junto. Para levar aqui o gasofilaço, aqui foi 2 para levando, porque não pode. Jesus enviou de quê? Não pode ser de 1 em 1, né? Tem que ser de 2 em 2. Então a unidade é algo poderoso, queridos. É importante na vida dos discípulos, pois ela nos ajuda a permanecer firme na fé. Na unidade, quando você vê que o irmão está fraco, você vai lá e vem cá, meu irmão, né? Vou lhe ajudar aqui. Estou sentindo que você está assim meio triste. Você chega no irmão, meu irmão, como é que está? Como é que está a sua vida? O irmão paga aluguel, irmão, você está meio triste. Aí você busca nele até ele abrir o coração. Rapaz, meu aluguel está atrasado. O que a igreja unidade faz? Ela chega junto. Nós vamos abençoar tua vida, né? Lá na Reconstruir, se a gente souber que tem alguém com aluguel atrasado, a gente chega junto. Mas muito ligeiro. A gente já demos moto para o irmão que morava longe, né? Olha que o poder da unidade. O Senhor tocou meu coração quando um casal de líderes morava no interior, e eles vinham de bicicleta. Uma criança, o discípulo trazendo a criança no varão da bicicleta, e a esposa, rapaz, aquele 11 quilômetros aí, 11 quilômetros para voltar, 22 quilômetros, aquele cortou meu coração de uma tal maneira. No outro dia seguinte, eu me sentei em uma caixa de porcelanato, peguei meu celular, 40 minutos, né, Marcos? Foi 40 minutos, nós levantamos uma oferta para abençoar o irmão. Isso é a igreja em unidade. Então a unidade também nos ajuda a compartilhar a mensagem, né, do Senhor com mais pessoas. E ao nos unirmos e podemos alcançar mais pessoas, mais vidas, e podemos ajudar mais pessoas, estabelecer uma forte fé no coração das pessoas, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e quero profetizar que da próxima vez que eu vim aqui, vocês vão estar num lugar amplo, maior. Amém? O louvor está uma benção, meu irmão. Se vocês quiserem investir só em caixas, porque o louvor, né, Marcos? Está uma benção, né? O nome dessa moça? Ayane. Que Deus continue te abençoando. Bruno também, sabia que você louvava, né? Além de pregador, o Bruno pregou lá na Reconstruir tem uns 8 anos, né? 8 anos da 9. Não ficou velho não, tá do mesmo jeito. Igual eu, né? Com quase 50.0. Brincadeira, pessoal. Queridos,
esse versículo 13, como eu falei, eu posso passar a noite toda falando. Paulo estava falando, né, lembrando também da unidade fundamental para o cristianismo, ou seja, para o tempo de hoje. Podemos encaixar no tempo de hoje. Nós devemos buscar a unidade no Espírito e trabalhar juntos para cumprir o quê? A vontade de Deus. Quando nós estamos unidos, somos capazes de nos tornar mais fortes. Aonde? Na fé. Porque a maturidade, ela traz isso. Maturidade nos faz pensar que nós não somos mais criança, nós somos adultos. E o adulto, ele precisa pensar como uma pessoa adulto. Olha, eu vou vencer, eu vou alcançar, porque Deus é comigo. Eu vou vencer no meu trabalho, eu vou me tornar um pai melhor. Isso nos faz entender que esse capítulo 4 de Efésios, versículo 13, contém uma importante mensagem do Senhor para nossas vidas. A unidade da fé, queridos, é um tema central que se refere à importância da participação de todos em Cristo Jesus, para que todos cresçam de uma forma plena, de uma forma, né, dentro dessa unidade, que cada um saiba o preço de cada conquista, né, que cada um saiba o preço que vocês pagam para estar aqui. E quando nós entendemos que a maturidade ela gera em nós, né, unidade de fé, e nos faz compreender e aceitar uma nova identidade como filho de Deus, aí nós compreendemos que a maturidade de Deus chegou em nossas vidas, que nós não podemos mais pensar como criança. A criança, você dá um brinquedo, ele se agrada com aquilo ali. Se no outro dia você der o mesmo brinquedo, ele se alegra, ele vai agradecer. Poxa, pai, isso é o segundo carro. E nós, quando temos a maturidade com o Senhor, nós temos sempre que permitir que o Senhor renove a nossa mente, alcançar alvo novo, coisas grandes, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para algo grande. Eu nunca imaginei, nós hoje, da Igreja Apostólica, nós somos um ministério ainda, vamos dizer, pequeno em números de alguns núcleos, né? Temos núcleo em Nova Russa, temos Guaraciaba do Norte, nós temos me ajuda aí, Icó, Jaguaribe, Oroz. Nós temos um trabalho em início de abertura nos Estados Unidos, e temos um trabalho lindo na África, Moçambique. Estamos lá com um trabalho aproximadamente 3 anos e pouco, né, Marcos? O ministério oficializado lá. Nós temos 27 casais de missionários, 26 casais de missionários subordinados por um casal, que é o pastor Jonas, sua esposa. Hoje nós temos terreno lá, compramos um terreno, a igreja se juntou em unidade, compramos terreno lá, né, no início do ano. Vamos construir uma base lá. Nós tínhamos 39 crianças, órfãs de pai e mãe. Dobrou o número, nós estamos com 89. Nós temos um compromisso mensal com essas 89 crianças e com um casal de missionários, e se estendeu para uma saca de arroz por semana para cada casal de missionário. Você sabe o que é arroz na mão desse povo lá? É o iPhone. Quem tem um iPhone aí? É o iPhone que você tem na sua mão, porque a coisa mais difícil que tem é eles comer arroz. Porque na África, o inverno de lá varia, tem ano que é bom, e aquele povo que mora em Moçambique, é um lugar muito sofrido, não tem obra social. Pra você ter uma ideia, lá onde nós temos o trabalho, fica 160 quilômetros de uma cidade chamada Morrombala. E da cidade de Morrombala para Moçambique, tem que ser em garupa de moto, é varedas, não passa carro, vareda, 160 quilômetros. O nosso líder, quando foi a primeira vez lá, ele disse que pensou que ia morrer na viagem. Acostumado a andar no carro com ar-condicionado. Olha o que Deus faz, Deus leva para esse lugar. Porque quem tem maturidade do Senhor,
Você vai até para lugar que você não quer, mas Deus te leva. E hoje nós temos essa obra linda. E eu creio que esses homens que vieram comigo, um dia eles vão ter a oportunidade de estar lá. Eu quero ir agora no ano que vem, que eu não tive a oportunidade de ir ainda. Quero ir agora. E eu acredito que quem tem a oportunidade de ir nesse lugar, ele volta mais apaixonado por Jesus. Queridos, queria compartilhar um versículo aqui rápido. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Estou quase finalizando aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha o que Paulo diz. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 11. Podemos ler? Olha o que Paulo diz. Quando eu era menino, falava como quem? Como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando a maturidade de Deus chega em nossas vidas, nós nos tornamos, de fato e verdade, homens e mulheres de Deus. Porque quando nós somos de Deus, nós pensamos como Deus quer que nós pensamos. Pode ser a maior luta que você venha passar, você não vai desistir. Por quê, queridos? Eu creio que a maioria vai concordar como eu, vai concordar comigo que eu vou falar aqui. No decorrer da nossa trajetória, antes de conhecer Jesus, ou após conhecer Jesus, nós passamos por muitas situações. Passamos por os altos e baixos da vida, sim ou não? Quem imaginava que nós íamos enfrentar uma pandemia dessa que nós enfrentamos? Eu lembro que na época da pandemia, eu entrei na garagem onde estava meu carro, abri a porta do carro e passei a mão no banco do meu carro, mofo, porque não podia sair da cidade, então tinha que andar de moto, né? E eu disse: Senhor, que situação é essa? E a palavra que o Senhor ministrava no meu coração, Ele dizia: há um tempo, né? Há um tempo, e durante esse tempo o Senhor faz coisas que nós não entendemos. E foi a oportunidade que Deus permitiu para que todo mundo se colocasse de joelho. Igualou todo mundo, o empresário, o não empresário, da classe média, mas que não é da classe média, porque não existe pobre, existe o pobre sem Jesus, mas quem tem Jesus não é pobre. Quando eu entendi isso, eu descobri que eu sou uma das pessoas, depois de Jesus, mais rico que pisou nessa terra. Vamos associar comigo. Jesus andou por essa terra, ele não tinha relógio Rolex, ele não andava em carro com ar-condicionado, mas ele tinha todo o poder e autoridade. O diabo tinha que se prostrar diante dele. Aonde ele chegava, o cego enxergava. Aonde ele chegava, o coxo andava. Quem estava morto voltava à vida. E é isso que nós precisamos entender. Então a pandemia, ela veio e deixou marcas em muitas vidas partiram. Eu peguei o vírus 3 vezes, da última vez me deixou muitas sequelas. Eu enfrentei crises de ansiedades terríveis. Imagina você ministrar para alguém, quando chegar em casa, eu disse: meu Deus, vinha aqueles confrontos, tem que tomar remédio. Só não fiz acompanhamento porque eu não aceitei. Eu pedi o verdadeiro psicólogo, Jesus: Senhor, Tu é o meu psicólogo, e é o Senhor que vai me ajudar. E eu venci. Hoje eu não tenho paladar, não tenho olfato, devido à gravidade da última vez que eu peguei o vírus. E acredito que as vacinas também cooperaram. E enfim, o que eu quero dizer para vocês é que uma vez que nós entendemos que há essa maturidade do Senhor em nós, e que nós não estamos sozinhos, nós possamos vencer qualquer adversidade, doenças, uma escassez, uma luta nas finanças. Uma coisa que a gente fala muito lá no ministério, pastor Renan, sobre a questão de finanças, né? Eu tenho uma autoridade nessa área, porque desde os meus 20 anos que eu aprendi a trabalhar com finanças. Eu sempre falo que quem não guarda nada, nunca terá nada. Ah, pastor, mas é muito difícil guardar.
basta você guardar de pouquinho. É interessante que quando a maturidade chega em nós, nós entendemos isso, porque Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade. Quem é maduro não cai em falência. Quem tem a maturidade do Senhor não cai em falência. Pois o diabo, todos os dias, ele tenta em alguma área da nossa vida para tentar nos dar uma rasteira. E só tem uma pessoa que pode convidar ele para entrar em alguma área da sua vida: nós mesmos. Porque ele não tem poder para entrar. Mas se você abrir uma porta, é um descontrole financeiro, é uma frieza espiritual, ele entra e ele faz ruaças. Porque todos possamos crescer em Jesus. Quando ficamos maduros, foi o que Paulo falou, maduros, nós temos mais capacidades para ajudar outros discípulos, ou membros a crescer. E não devemos nos conter com o abismo que muitos podem estar enfrentando. Precisamos encontrar uma solução, e só Jesus, ele tenha essa solução. Só ele tem poder para mudar a vida de um homem. Só ele tem o poder de mudar toda a estrutura de uma família. Porque quando Jesus ele entra para mudar radicalmente todas as estruturas. Amém? Quem deseja alcançar essa maturidade, pastor, eu já tenho, meu irmão. Todos os dias Deus está lançando novas sementes. A cada dia mais o Senhor quer te fazer uma pessoa mais madura. A cada dia Jesus ele quer nos levar a sermos parecidos com Ele. E você não tem que ter pressa, não pode pegar atalhos, nem pode adiantar processo. Você tem que passar processo por processo. Eu sempre falo, só vai viver o propósito quem suporta os processos. Você já ouviu essa fala? Se ouve muito essa fala, só vive o propósito quem suporta os processos. Pastor, e você nessa idade, quase 50 anos, vai assumir um desafio desse? Não está sendo fácil. Mas sabe o que me alegra? Como é seu nome? Wallace. O que mais me alegra é que isso não é só uma aventura, está sendo uma grande motivação que está motivando muitas pessoas. Muitas pessoas. Cuidar do seu corpo também é um ato espiritual. Cuidar do seu corpo também é ter maturidade. Preparar o teu corpo para amanhã, Assim como o Senhor também ele quer gerar em nós músculos espirituais. A maturidade te faz aguentar a pancada. Maturidade espiritual te faz aguentar as pancadas da vida, os altos e baixos da vida, os desafios. Quem aqui já é pai? Quem aqui já tem uma empresa? Quem aqui tem sonhos? Você precisa buscar no Senhor todos os dias essa maturidade, para que o Senhor ele possa se revelar na sua vida como a verdadeira plenitude, e você saber que você é filho de Deus, e que você, a qualquer momento, algo de extraordinário pode acontecer na tua vida. Porque da minha infância, da onde eu vim, sem nenhuma expectativa, tive a oportunidade de conhecer as drogas, tive a oportunidade de ser preso por porte de arma ilegal, tive a oportunidade de passar por tudo que você possa imaginar. Mas isso me trouxe, mesmo sendo experiências ruins, isso me trouxe experiências de saber da onde o Senhor me tirou e para onde Ele quer me levar, quem Ele quer que eu seja nele, para que nós possamos trabalhar em outras vidas, levar essa maturidade a essas vidas, a famílias, para que eles possam romper em outras famílias, para que eles possam crescer. Quando eu vi que esse povo de Deus aqui fizeram um encontro na época, eu confesso que eu fiquei impactado. Foi uma batalha grande, pastor Léo? Foi uma luta muito grande. Que negócio é esse? Quem aqui passou aqui, já fez encontro aqui, Quem passou? É algo extraordinário. Você sai de lá com sede para levar outras vidas.
O Senhor quer que nós saiamos de 4 paredes. O Senhor não nos chamou para viver um costume, um modelo. Nós precisamos ser o próprio modelo de Jesus, simples como Ele era. Simples. Mas aonde Jesus chegava, a sabedoria chegava, o poder de Deus chegava, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o evangelho de Jesus é o poder de Deus derramado sobre nossas vidas. Uma vez que você conhece esse poder, a tua vida não pode ser mais a mesma. A tua mente tem que pensar grande. A tua mente tem que pensar alto, porque é através daquilo que você acredita em Deus. O Senhor sabe do teu potencial e Ele vai investir na tua vida quando você estiver pronto. Porque o chamado de Deus é algo poderoso, a maior bênção que pode acontecer na vida de uma pessoa. Muitos se convidam a ser líderes, mas melhor é ser chamado pelo Senhor, ser forjado, o caráter. A gente leva muita pisa no início, né? É muita pancada que a gente leva. Muita pancada, porque tem que sair da imaturidade, né? Do pensar pequeno. Não, só posso ir até aqui, para chegar à maturidade de adulto. Então a minha oração hoje é que esse ministério, né, continue fluindo de uma maneira plena, de uma forma arraigada no Senhor, que a cada fala aqui de todos que está aqui, não só do pastor, mas, né, a gente foi ministrado aqui, né, a palavra do ofertório é uma pregação, já o louvor poderia acabar e ir embora, a gente já estava na bênção, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse lugar, pelo que Ele está construindo, né, na vida de cada um, através do pastor Rean, da pastora Isabel. Eu sei que o que Deus tem preparado para esse lugar é algo extraordinário. A gente vai sentar muito para a gente, sabe, compartilhar, sabe. Pastor, eu quero parabenizar mais uma vez, né, para a equipe desses abençoados de azul, né. Eu fico muito, só na visão acontece isso. Você chegar no lugar e já ser recepcionado lá fora. Tem muitas igrejas que a gente vai e entra e sai mudo, porque quem não tem maturidade, quem não tem o Espírito Santo, vai falar com o outro para quê? Muitas das vezes a pessoa já está ali, obrigado. Quem tem maturidade, ela sabe, eu estou saindo da minha casa para me dar o meu melhor ao Senhor. Sei que o meu dia hoje foi intenso, houve perseguição, houve calúnia, mas mesmo assim eu largo tudo, eu vou dar o meu melhor para o Senhor, a minha melhor adoração, eu vou dar o meu melhor, eu vou honrar o meu Senhor. Isso é poderoso. Foi para isso que a gente fez, saímos lá de Nova Rússia para dar o nosso melhor aqui, né? E eu vou vir aqui outra vez, a minha esposa está comigo, e eu quero profetizar, né, mais frutos, porque eu sei que o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho de excelência, e o Senhor honra, pastora, o Senhor honra quando você faz de excelência. Nós entendemos, quando nós temos a maturidade espiritual, nós não somos simplesmente uma igreja com um bom número de pessoas, nós somos uma família que anda juntos, em unidade, em propósito. Se um cair, o outro tem que levantar. Se um passa necessidade, você tem que ir lá e chegar junto. Vamos lá, vou dividir o que eu tenho com você. Isso que eu aprendi com Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando vocês, tá certo? Ore por mim. Quem quiser me seguir lá no meu Instagram pessoal, Edu Caetano Bodybuilding, me dá sua força lá. Amém? E eu creio que você vai orar por mim e vai me ver para os lugares aí afora. Porque o meu maior propósito, se um dia o Senhor me der recursos nesse propósito, eu quero doar para a África. Então tem um propósito. Quando eu estou gemendo lá, os irmãos até brincam, pastor, vem aqui bater um papo. Eu disse, meu irmão, enquanto eu descanso eu faço outro exercício, porque aqui há um propósito, e quem tem propósito não descansa. Amém? E disseram que o velho não cria músculo, é mentira, né? Porque cria sim, não só músculos
de massa mais músculos espirituais. Amém? Você pode aplaudir o seu bem forte? Muito obrigado, muito obrigado.